Certo homem estava sentado com a mão em punho, sustentando o seu queixo, profundamente compenetrado a pensar. E de tanto refletir, acabou esculpindo a estátua de um homem assentado na mesma posição que ele se encontrava. E essa estátua esculpida estava com a mão em punho, sustentando o seu queixo a pensar. E aquele que a esculpiu voltou-se à mesma posição e com a mão sob o seu próprio queixo também ficou a pensar. E de tanto pensar acabou rotulando a estátua esculpida de O Pensador. E eu estou pensando, com minha mão sob o meu queixo um tanto abstraído, profundamente compenetrado a pensar. E de tanto pensar eu já não sei se a estátua criou o pensador ou se o pensador criou a estátua, se foi ele quem a rotulou ou se foi por ela ele rotulado, ou se ambos foram juntamente rotulados, ou se eu estou rotulando esta história. Mas pense bem, torna-se tudo tão sem sentido se o sentido de nossas vidas forem apenas os nossos sentimentos, se tudo o que sentimos é efêmero, inconstante, e os nossos ideais avassalam o momento, mas em outro momento somos apenas pretéritos nostálgicos rompantes da memória. Ironicamente, somos o passado do amanhã e seremos o futuro que, tão sem lógica, menospreza tudo que hoje valorizamos por demais e damos a vida por resgate de nossos valores. Dimensionamos a nossa epopeia para que no amanhã o futuro se refira a nós como pretéritos personagens arquivados na memória. E no memorial constituído seremos insubstituíveis, antológicas personalidades que marcaram épocas. Em nossos feitos grandiosos enaltecemos a lembrança que pouco significa na esperança para quem quer seguir em frente em busca de novos ideais. Somos importantes, é verdade, mas que valor têm aqueles que há séculos passados rogavam para si prerrogativas que hoje achamos que nos pertencem? Estarias agora a lembrar neste momento de um mito do passado? Somos eternamente gratos a eles pelo que fizeram, mas são personagens obsoletos com ideais rústicos e ideologias ignoradas. E ainda que muitos foram a causa maior de hoje sermos o que somos, sermos como somos, o ápice que eles promulgaram é apenas uma história a se contar, e por mais concreta que o seja, converteu-se em teoria abstrata e obsoleta, mesmo que ainda nos dias de hoje
nos seja tão profícuo. Absorvemos os seus nutrientes, subjugamos os seus protagonistas, valorizamos a essência, menosprezamos os seus emanadores. Existe um vácuo entre o presente e o passado, outro vácuo entre o presente e o futuro. Não sabemos de onde viemos ou para onde iremos. E por mais que a ciência se esmere em propiciar-nos uma consciência sólida, torna insólita em suas hipotéticas teorias que não consolidam a hegemonia momentânea que nos constituímos. Há um paradoxo entre o homem e sua prole simbiótica no ventre e outro paradoxo entre o homem e os seus restos mortais de seus progenitores dentro de um sepulcro. Embrionários, somos tão frágeis, no sepulcro somos tão decadentes, mas no pequeno espaço de vida somos tão imperativos. Nossa raça criou filósofos, cientistas, ideólogos, religiosos, célebres pensadores, mas também criou os déspotas, os tiranos, os bárbaros hediondos, homens sanguinolentos. Todos um dia foram pequenos embriões, vulneráveis, anônimas perspectivas, mas consolidaram momentaneamente os seus ideais, avassalaram com seus conceitos e depois desceram à sepultura para se converterem em escória do que foi a sua momentânea vitalidade. E quantos hoje são venerados nos seus túmulos, onde subservientes e incautos beijam o pó da terra que consumiu a carne putrefata desses ossos que jazem no sepulcro? Ser ou não ser? Eis a questão, dizia outro célebre pensador. A estátua ficou no mesmo lugar, estagnada, com a mão sobre o seu queixo, sem vida. O homem que a construiu se levantou e criou novas estátuas. Seus contempladores criaram novos ideais, avassalaram com novas ideias. E homens viraram estátuas, estatuetas viraram santos, e vivem venerados, idolatrados. Porém, todas essas estátuas a miúde precisam serem muito bem cuidadas para que não venham a se deteriorar com a ação do tempo. O tempo não criou novas estátuas com a mão sobre o queixo a pensar, mas criou novos hábitos, preteriu os velhos, e de tempo em tempo, em cada tempo, homens foram nascendo, homens foram morrendo. E de tempo em tempo a história foi se contando, a história foi se esquecendo. A vida por si mesma é tão sem nexo, tão efêmera, tão incógnita. É necessário algo mais que não seja tão fútil para que a vida não torne-se tão inútil por si mesma. Ser ou não ser? Eis a questão.